Olá! A ausência de fatos históricos produz lacunas que, através das brumas do tempo, serão preenchidas por mistérios e lendas. Com o rei Arthur não seria diferente, muito pelo contrário. O personagem foi agregando inúmeros elementos à sua vida, à medida que sua história era contada e recontada. Vamos conhecer um pouco da saga desse herói mítico que pode ou não ter existido, mas com certeza ele era real, muito real. E falar sobre um livro que agitou os leitores dos anos 80, As Brumas de Avalon. No imaginário popular, a figura do rei Arthur é representada por um cavaleiro de armadura reluzente, senhor de um grande castelo e cercado por amigos fiéis, imbuídos de nobres e elevados ideais. Os Cavaleiros da Távola Redonda. Esse Arthur é um anacronismo histórico, construído pelos ideais românticos do século XV. Para conhecermos um possível Arthur verdadeiro, precisamos retornar para a misteriosa e mística Bretanha do século V. Por 400 anos, a Bretanha fez parte do poderoso Império Romano, que levou para a ilha sua cultura, tecnologia e religião. Em suma, a civilização como os romanos a entendiam como tal. Porém, com o início do fim do Império Romano, ameaçado pelas invasões bárbaras, os bretões foram obrigados a defender sua ilha sem o valioso auxílio das legiões romanas, ocupadas em defender a capital do Império. A Bretanha, então, se viu às voltas com invasores do norte da ilha, os píctos e os escotos, bem como invasores do continente, os jutos e saxões. Os saxões avançaram, e batalhas com resultados indefinidos, tanto para um lado quanto para o outro, e alianças desastrosas, marcaram esse período sombrio para a Bretanha, até que o avanço inimigo parou. Por quase 50 anos, a maré invasora dos saxões foi detida. Alguma coisa ou alguém repeliu os saxões. Esse alguém pode ter sido um líder guerreiro chamado Arthur. Vamos agora tentar rastrear o nome Arthur no decorrer da história. A primeira menção ao nome foi no poema épico chamado Gododin, do século VI, onde um homem de nome Arthur era mencionado como exemplo e modelo para os demais guerreiros. Depois, em 679 d.C., o monge historiador galês chamado Nennius, ao escrever a história dos bretões, cita Arthur como um guerreiro vencedor de inúmeras batalhas, inclusive a de Monte Bedel, a mais importante na luta contra os saxões. Posteriormente, em 950, um monge desconhecido escreveu os Anais de Gales, onde surge Mordred, que lutou e morreu ao lado de Arthur na Batalha de Canlan. Esse mesmo Mordred, que posteriormente seria apresentado como sobrinho e depois filho, e transformado em um vilão traiçoeiro. Em 1137, o bispo Geoffrey de Monmouth compilou as lendas e fábulas sobre Arthur no livro A História dos Reis da Britânia. Tornou-se um dos livros mais populares sobre o mítico rei. É desse autor a introdução do Mago Merlin e da espada Excalibur. Esse livro foi traduzido para o francês e o inglês, difundindo ainda mais a lenda do rei Arthur. Na tradução para o francês, aparece pela primeira vez a Távola Redonda e a profecia do retorno do rei após sua convalescência na ilha de Avalon. Já a tradução para o inglês, feita pelo padre Laemon, quase duplicou a extensão do texto, com acréscimos de detalhes não encontrados em nenhuma outra parte. Entre eles, o episódio em que Arthur é levado por um barco mágico para Avalon, com as fadas e sua meia-irmã, Fada Morgana. No final do século XII, um poeta francês chamado Chrétien de Troyes, influenciado pelos códigos de honra e amor cavalheiresco, muito ao gosto do ideal romântico francês, centra a narrativa nos anos de paz e conta as aventuras dos Cavaleiros da Távola Redonda e suas andanças. Com isso, ele introduz o castelo de Camelot, que até então não aparecia em parte alguma, a busca pelo Santo Graal e a história de amor proibida entre Lancelot e Guinevere. E, finalmente, em 1470, é escrita a narrativa considerada como a mais importante sobre Arthur e seus cavaleiros, publicada em 1485, o livro A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory. A história escrita por Malory reúne todos os elementos das lendas arturianas com ênfase no moralismo e códigos de honra de Arthur e seus cavaleiros.
em uma época conturbada onde a Inglaterra precisava de heróis virtuosos. Graças principalmente a Malory, que temos hoje o rei Arthur representado como um cavaleiro do século XV, com sua brilhante e majestosa armadura, muito distante do Dux Bellorum, o líder guerreiro do século V. Agora vamos falar sobre mais uma releitura do místico rei bretão, um livro escrito com muita inteligência e coragem por Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon. Lançado originalmente nos Estados Unidos em 1979 em um único volume e no Brasil no ano de 1983 em 4 volumes, As Brumas de Avalon conquistou corações e mentes de uma geração de leitores. Marion Zimmer Bradley, infelizmente já falecida, possui uma característica muito própria, que é de dar o protagonismo às personagens femininas, rompendo com ideias pré-estabelecidas e recontando histórias de um jeito único e maravilhoso. O livro, dividido em 4 partes, é narrado por Morgana Le Fay, a Morgana das Fadas, a Fada Morgana, tão conhecida nas histórias tradicionais como a grande vilã da saga arturiana. Aqui, como não poderia deixar de ser, a autora dá uma dimensão muito maior e mais complexa à personagem. A começar pela dificuldade que os leitores terão em classificá-la como vilã. Na verdade, os personagens principais são muito bem construídos, completos, livres do rótulo de bom ou mal, heróis ou vilões. Todos possuem uma motivação bem convincente e são capazes de atos nobres e altruístas e ações vis e perversas para alcançar seus objetivos. E temos também aqueles que são manipulados pela fraqueza de personalidade e até mesmo por ingenuidade, algo imperdoável para quem está engendrado nos conflitos pelo poder. Bom, o livro dividido em 4 partes, A Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro no Carvalho, nos apresenta um verdadeiro xadrez político e religioso na Bretanha do século V. Avalon e suas sacerdotisas e druidas tinham a prerrogativa de eleger os reis bretões através de rituais da antiga religião, o culto à deusa. Porém, séculos de dominação romana havia implantado o cristianismo e Avalon perdera muito de sua influência e poder. Presenciamos o fim de uma era. Mas ninguém abdica do poder passivamente. E as sacerdotisas de Avalon lutarão até as últimas consequências para preservar o culto à deusa e sua influência junto ao rei e à população. Enquanto o cristianismo, já muito poderoso, e o paganismo, vivendo seu ocaso, lutam pelo poder espiritual e mundano, os invasores saxões avançam dia após dia, ameaçando o modo de vida e a liberdade dos bretões. É preciso unir a Bretanha na figura de um rei que governe para todos, cristãos e pagãos, unidos pelo estandarte da liberdade. Mas isso, verá o leitor, será uma tarefa extremamente difícil, um desafio digno de um grande rei. Centrado nas tramas políticas, o livro As Brumas de Avalon nos oferece um intrincado jogo de manipulação, traições, interesses escusos, planos obscuros e vilanescos, bem como atos de bravura, lealdade e heroísmo. Agora, algo muito importante. No livro, praticamente, não existem descrições das batalhas. O foco são as ações das pessoas por trás do trono. No começo, eu estranhei essa abordagem. Uma história do rei Arthur com poucos conflitos físicos? Sim, os personagens são tão interessantes e suas ações tão complexas e envolventes que dispensam o clangor das espadas. Vamos falar agora um pouquinho dos personagens, só alguns, que são muitos. Viviane, a Senhora do Lago, majestosa, culta, digna, mas empenhada em manter o culto à deusa e o poder político de Avalon a qualquer preço. Guinevere, a grande rainha, totalmente dominada pelos padres e suas ideias de culpa e pecado que apequenam a divindade, escondendo seus medos e desejos através dos dogmas religiosos. A rainha é uma perigosa influência por trás de Arthur. Lancelot, dividido entre a lealdade a seu rei e amigo e o amor por Guinevere, sua rainha. Morgana, a Fada Morgana, não por acaso a personagem mais multifacetada e universal do livro. O que dizer de Morgana Le Fay, de Marion Zimmer Bradley? Só lendo para ver. As Brumas de Avalon é um livro que prende o leitor ao mostrar a intolerância religiosa, a sede de poder, o amor e o ódio mudando de mãos constantemente. Afinal, é uma história não sobre deuses, mas sobre pessoas. Eu tenho aqui a versão única, publicada pela Planeta. Na época que saíram em 4 volumes, lá nos anos 80, eu não li a história.
Então comprei este volume único da Planeta aqui. Achei o livro realmente muito interessante, fiquei impressionado. Já conheço a autora, né? Inclusive tem um vídeo sobre outro livro dela que é sensacional, que é o Incêndio de Troia, vale uma conferida. Mas esta edição aqui é o grande clássico da Marion Zimmer Bradley. Bom, mas quem quer conhecer o Rei Arthur através de outras leituras, o maior de todos, o melhor, é a saga escrita por Bernard Cornwell, que começa com o Rei do Inverno. Temos aqui um Arthur assim, bem próximo do Arthur histórico, né, do século V, mas aqui temos tudo, batalhas, traições, lutas, as descrições dos conflitos, dos combates são fantásticos mesmo, fenomenais. É um livro que eu recomendo, é uma trilogia. E também temos, olha para ver como o Arthur e sua lenda ele se tornou muito pop. Camelot 3000, uma história em quadrinhos que se passa no ano 3000, quando a Terra é ameaçada por alienígenas. E na Inglaterra, o Rei Arthur ressurge para lutar pela liberdade. Então, os mitos arturianos, né, o ciclo arturiano, é muito complexo, é praticamente universal e atemporal. Vale uma conferida, seja através das Brumas de Avalon, seja através do Rei do Inverno e até da história em quadrinhos. Bom, é isso, pessoal, minha dica de hoje. Se gostaram, deem joinha, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!